Magistério, Livro 1, O Desafio de Ferro, de Holly Black e Cassandra Clare. Capítulo 14. A caverna era bem grande, o teto esculpido e abobadado como o de uma catedral. Havia 5 arcos altos, cada qual ladeado por pilastras de mármore e incrustados com um metal diferente: ferro, bronze, cobre, prata ou ouro. As paredes também eram de mármore, marcadas com milhares de impressões de mãos humanas, um nome gravado sobre cada uma. Uma estátua de bronze de uma menina com cabelos longos e fustigados pelo vento encontrava-se no centro da sala. Seu rosto estava voltado para o alto. A placa ao pé da estátua dizia: Verity Torres. Que lugar é este? Indagou Aaron. É o hall dos graduados, respondeu Tamara, girando sobre si mesma, com expressão de assombro. Quando os aprendizes se tornam magas e magos artífices, eles vêm aqui e pressionam a palma da mão contra a pedra. Todos que já se formaram no magistério estão aqui. Minha mãe e meu pai, disse Cal, caminhando pela sala, procurando o nome deles. Encontrou o pai, Alastair Hunt, no alto da parede, alto demais para Cal alcançar. Seu pai deve ter levitado para colocar a mão ali. Um sorriso fez subir o canto da boca de Cal ao imaginar o pai, uma versão muito jovem de seu pai, voando só para mostrar que podia. Ficou surpreso ao ver que a impressão da mão de sua mãe não estava ao lado da do pai, pois presumiu que eles tinham se apaixonado quando ainda eram estudantes. Mas talvez as impressões não funcionassem assim. Levou alguns minutos, até que finalmente a encontrou, em uma parede do outro lado. Sarah Novak, impressa na base de uma estalagmite. O nome gravado com uma ponta fina, como se tivesse sido feito com uma arma. Cal se agachou e pousou a mão no lugar em que a mão de sua mãe havia estado. As mãos dela tinham o mesmo formato das suas. Os dedos dele se encaixavam perfeitamente nos dedos fantasmas de uma garota morta havia muito tempo. Aos 12 anos, suas mãos eram tão grandes quanto as dela tinham sido aos 17. Ele queria sentir alguma coisa ao pousar a mão dentro da de sua mãe, mas não tinha certeza se sentia algo diferente. Cal? Chamou Tamara. Ela o tocou de leve no ombro. Cal olhou para trás, para seus 2 amigos. Ambos tinham a mesma expressão preocupada no rosto. Ele sabia o que estavam pensando. Sabia que lamentava por ele. Ele se levantou de repente, desvencilhando-se da mão de Tamara. Estou bem, disse ele, pigarreando. Vejam isto. Aaron estava parado no meio da câmara, em frente a um grande arco feito de uma pedra branca que brilhava suavemente. Entalhadas na frente do arco estavam as palavras Prima Matéria. Aaron passou por baixo do arco, saindo do outro lado com um ar curioso. É uma passagem para lugar nenhum. Prima Matéria, murmurou Tamara, e seus olhos se arregalaram. É o primeiro portal! Ao fim de cada ano no magistério, você passa por um portão. É quando você já aprendeu a controlar sua magia, a usar seus contrapesos corretamente. Depois você ganha a braçadeira do ano de prata. Aaron empalideceu. Quer dizer que eu acabo de passar pelo portão antes da hora? Isso vai me criar problemas? Tamara encolheu os ombros. Acho que não. Não parece ativado. Todos olharam para o portão, estreitando os olhos. Ele se erguia ali, um arco de pedra em uma sala escura. Cal teve de concordar que não parecia exatamente em funcionamento. Você viu alguma coisa assim no mapa? Perguntou Cal. Aaron balançou a cabeça. Não lembro. Então, mesmo tendo encontrado um marco, estamos tão perdidos quanto antes? Tamara chutou a parede. Alguma coisa caiu. Uma coisa grande, semelhante a um lagarto, com olhos brilhantes e chamas ao longo do dorso e sobrancelhas. Ah, meu Deus! Disse Tamara, os olhos arregalados. A bola de água deu um perigoso mergulho na direção do chão enquanto Aaron olhava a criatura, e dessa vez Cal teve de estabilizá-la. Cal! Sempre perdido, Cal! Você devia ficar no quarto, está quente lá! Disse Warren.
Tamara e Aaron se viraram para Cal, com os olhos disparando pontos de exclamação e de interrogação em sua direção. Este é Warren, disse Cal. Ele é... um lagarto que eu conheço. É um elemental do fogo! Exclamou Tamara. O que você está fazendo criando amizade com um elemental? Ela olhou fixo para Cal. Cal abriu a boca para negar a relação com Warren. Afinal, eles não eram íntimos. Mas essa não pareceu a melhor maneira de persuadir Warren a ajudá-los. E Cal sabia que, àquela altura, eles realmente precisavam da ajuda do lagarto. Mestre Rufus não disse que alguns deles estavam interessados, você sabe, em absorver? O olhar de Aaron acompanhou o lagarto. Bem, ele ainda não me absorveu, retrucou Cal. E ele dormiu no meu quarto. Warren, pode nos ajudar? Estamos perdidos. Perdidos de verdade. Precisamos que você nos leve de volta. Atalhos, caminhos escorregadios. Warren conhece todos os lugares escondidos. O que vocês dão em troca do caminho de volta? O lagarto correu para perto deles, espalhando o cascalho com os pés. O que você quer? Perguntou Tamara, vasculhando os bolsos. Tenho chiclete, um elástico de cabelo e só. Eu tenho comida, ofereceu Aaron. Balas, principalmente, da galeria. Estou segurando a água, disse Cal. Não posso ver o que tenho nos bolsos, mas, você pode ficar com meus cadarços. Todos! Disse o lagarto, a cabeça balançando para cima e para baixo de empolgação. Vou ficar com todos quando chegarmos lá, e então meu mestre vai ficar contente. O quê? Cal franziu a testa, na dúvida se tinha entendido direito o que o elemental falou. Seu mestre vai ficar satisfeito quando você voltar, disse o lagarto. Mestre Rufus, seu mestre. Ele, então, correu pela parede da caverna, tão rápido que Cal ficou ofegante ao acompanhá-lo e manter a bola de água se movendo no ar ao mesmo tempo. Algumas gotas se perderam na correria. Venham! Disse ele para Tamara e Aaron, sua perna doendo com esforço. Dando de ombros, Aaron o seguiu. Bem, eu prometi a ele o meu chiclete, disse Tamara, trotando atrás deles. Seguiram Warren por uma sala rajada de enxofre, laranja e amarela, e estranhamente lisa em todos os lados. Cal teve a sensação de estarem andando pela garganta de um gigante. O chão parecia desagradavelmente úmido por causa do linking avermelhado, denso e esponjoso. Aaron quase tropeçou, e os pés de Cal afundaram no piso, fazendo a bola de água oscilar quando ele se reequilibrava. Tamara a estabilizou com o movimento dos dedos enquanto passava para uma caverna cujas paredes estavam cobertas de formações cristalinas que pareciam pingentes de gelo. Uma enorme massa de cristais pendia do centro do teto, como um lustre, brilhando levemente. Não viemos por este caminho, reclamou Aaron, mas Warren não parou, exceto para dar uma mordida em um dos cristais pendentes ao passar por eles. Ele passou direto por todas as saídas óbvias e seguiu para um buraco pequeno e escuro, que veio a ser um túnel quase sem luz. Tiveram de ficar de quatro e engatinhar, o globo de água oscilando precariamente entre eles. O suor escorria pelas costas de Cal por causa da posição desconfortável. Sua perna o estava matando, e ele começou a temer que Warren o estivesse levando numa direção completamente errada. Warren! Começou ele. Ele se calou quando a passagem de repente se alargou em uma vasta câmara. Levantou-se devagar, a perna ruim a castigá-lo por forçá-la tanto. Tamara e Aaron o seguiram, pálidos com o esforço de engatinhar e equilibrar a água ao mesmo tempo. Warren correu para um arco que levava para fora da câmara. Cal seguiu tão rápido quanto a perna permitia. Ele estava tão distraído pelo esforço que não percebeu quando o ar ficou mais quente, cheirando a queimado. Aaron exclamou. Estivemos aqui antes. Estou reconhecendo a água. Só então Cal olhou para cima e viu que estavam de volta à sala com o riacho laranja fumegante e os imensos cipós que pendiam como tentáculos. Tamara suspirou com evidente alívio. Isso é ótimo. Agora é só... Ela se interrompeu e deu um grito quando uma criatura se ergueu do riacho fumegante,
fazendo-a cambalear para trás, e Aaron soltar um berro. A bola de água que vinha se sustentando entre eles desabou no chão. A água chiou como se tivesse sido jogada em uma frigideira quente. Sim, Disse Warren. exatamente como ele me ordenou. Ele me disse para trazer vocês de volta. E agora estão aqui. Ele disse a você? Repetiu Tamara. Cal fitava boquiaberto o imenso ser se elevando do riacho, que tinha começado a ferver, com grandes bolhas vermelhas e laranjas subindo na superfície com a ferocidade da lava. A criatura era formada por pedras aglomeradas e escuras, como se fosse feita de estilhaços de rocha denteada, mas tinha um rosto humano, o rosto de um homem, as feições aparentemente talhadas no granito. Seus olhos eram meros buracos para a escuridão. Saudações, magos de ferro! Disse a criatura, a voz ecoando como se falasse de uma grande distância. Vocês estão longe de seu mestre. Os aprendizes estavam sem voz. Cal podia ouvir o som áspero da respiração de Tamara no silêncio. Vocês não têm nada para me dizer? A boca de granito da criatura se movimentou. Era como assistir a uma pedra rachar e se partir. Já fui como vocês, crianças. Tamara emitiu um som horrível, meio soluço, meio engasgo. Não, disse ela. Você não pode ser um de nós. Não pode estar falando ainda. Você... O que é isso? Sibilou Cal. O que é isso, Tamara? Você é um dos devorados, disse Tamara, a voz falhando. Consumido por um elemento. Não é mais humano. Fogo, sussurrou a coisa. Eu me tornei fogo há muito tempo. Eu me dei a ele e ele a mim. Ele queimou o que era humano e fraco. Você é imortal, disse Aaron, seus olhos muito grandes e verdes no rosto pálido e sujo. Sou muito mais do que isso. Sou eterno. O devorado se inclinou para Aaron, aproximando-se o suficiente para que a pele do garoto começasse a se avermelhar, como acontece quando se fica perto do fogo. Aaron, não! Disse Tamara, dando um passo à frente. Ele está tentando queimar você, absorver você. Afaste-se dele! O rosto da garota brilhou na luz trêmula, e Cal percebeu que havia lágrimas em suas bochechas. De repente, ele pensou na irmã de Tamara, consumida por elementos, condenada. Absorver vocês? O devorado riu. Olhem para si mesmos, pequenas faíscas trêmulas, que ainda nem cresceram direito. Não há muita vida para espremer de vocês. Você com certeza quer alguma coisa de nós, disse Cal, esperando que o devorado desviasse sua atenção de Aaron. Ou não teria se dado o trabalho de aparecer. A coisa se virou para ele. O aprendiz surpresa de Mestre Rufus? Até as pedras cochicham sobre você. O maior dos mestres fez escolhas estranhas este ano. Cal não podia acreditar. Até o devorado sabia sobre suas péssimas notas no desafio. Eu vejo através das máscaras de pele que vocês usam. Continuou o devorado. Vejo seu futuro. Um de vocês vai fracassar. Um de vocês vai morrer. E um de vocês já está morto. O quê? A voz de Aaron se elevou. O que isso quer dizer? Já está morto. Não dê ouvidos a ele! Gritou Tamara. Ele é uma coisa, não é um humano. E quem ia querer ser humano? Os corações humanos se partem. Os ossos humanos se despedaçam. A pele humana pode se rasgar. O devorado, já próximo de Aaron, estendeu a mão para tocar seu rosto. Cal deu um salto à frente, o mais rápido que sua perna lhe permitiu, chocando-se com Aaron, ambos caindo e rolando contra uma das paredes. Tamara girou para encarar o devorado, a mão erguida. Uma massa de ar rodopiante cresceu em sua palma. Basta! Rugiu uma voz vinda do arco. Mestre Rufus estava parado ali, ameaçador e terrível, o poder parecendo jorrar do mago. A coisa deu um passo atrás, encolhendo-se. Não quero fazer mal a ninguém. Vá embora, disse Mestre Rufus. Deixe meus aprendizes em paz. Ou vou dispersá-lo como faria com qualquer elemental. Não importa quem você foi um dia, Marcos.
Não me chame por um nome que não é mais meu, disse o devorado. Seu olhar caiu sobre Cal, Aaron e Tamara, enquanto afundava de volta no poço sulfuroso. Vocês três, nós nos veremos de novo. E desapareceu numa ondulação da água, mas Cal sabia que ele permanecia em algum lugar sob a superfície. Mestre Rufus pareceu momentaneamente perturbado. Venham comigo, chamou, levando os aprendizes através de um arco baixo. Cal olhou para trás à procura de Warren, mas o elemental já se fora. Cal ficou brevemente decepcionado. Queria gritar com Warren por traí-los, e também para desconvidá-lo para sempre do seu quarto. Mas, se Mestre Rufus visse Warren, ficaria óbvio que fora Cal quem o roubara de sua sala. Então talvez fosse bom ele ter desaparecido. Por algum tempo, eles andaram em silêncio. Como o senhor soube onde nos encontrar? Perguntou Tamara por fim. Que uma coisa ruim estava acontecendo. Vocês não acham que eu os deixaria perambularem pelas profundezas do Magistério sem supervisão, acham? Perguntou Rufus. Mandei um elemental do ar seguir vocês. Ele me avisou quando vocês foram atraídos para a caverna do Devorado. Marcos, o Devorado, nos contou algumas... Ele falou do nosso futuro, disse Aaron. O que aquilo significa? O Devorado foi mesmo um dia um aprendiz como nós? Pela primeira vez, pelo que Cal podia lembrar, Rufus pareceu desconfortável. Era incrível. Ele finalmente exibia uma expressão. O que quer que ele tenha dito não significa nada. Ele enlouqueceu totalmente. E sim, suponho que ele tenha sido um aprendiz como vocês um dia, mas tornou-se um dos devorados muito depois disso. Era um dos mestres quando aconteceu. O meu mestre, na verdade. Eles seguiram em silêncio todo o caminho de volta ao refeitório. Naquela noite, durante o jantar, Cal, Aaron e Tamara tentaram agir como se o dia tivesse sido normal. Sentaram-se à longa mesa com os outros aprendizes, mas não falaram muito. Rufus estava ali perto, dividindo uma pizza de líquen com Mestra Milagros e Mestre Rockmaple, com um ar taciturno. Parece que sua aula sobre orientação não foi muito boa, disse Jasper, com um sorriso irônico, os olhos escuros saltando de Tamara para Aaron e Cal. De fato, estavam todos exaustos e sujos, com o rosto manchado. Tamara tinha os olhos fundos, como se houvesse tido um pesadelo. Ficaram perdidos nos túneis? Encontramos um dos devorados. Contou Aaron, lá embaixo, nas cavernas profundas. As conversas na mesa ganharam vida. Um dos devorados? Perguntou Kai. Eles são mesmo como dizem? Monstros horrendos! Ele tentou absorver vocês? Os olhos de Célia estavam arregalados. Como vocês escaparam? Cal viu que as mãos de Tamara tremiam ao segurar os talheres. Então disse bruscamente. Na verdade, ele nos contou nosso futuro. Como assim? Perguntou Rafe. Disse que um de nós iria fracassar, um de nós iria morrer e um de nós já estava morto. Revelou Cal. Acho que sabemos quem vai fracassar. Observou Jasper, olhando fixo para ele. Cal de repente se lembrou de que não tinha contado a ninguém sobre o episódio de Jasper na biblioteca e começou a reconsiderar a decisão. Obrigado, Jasper, disse Aaron, sempre contribuindo. Não devem deixar isso perturbar vocês, disse Drill, sério. É só bobagem, não significa nada. Nenhum de vocês vai morrer, e obviamente não estão mortos, pelo amor de Deus. Cal saudou Drill com um garfo. Obrigado. Tamara pousou os talheres na mesa. Com licença, disse, e deixou o salão. Imediatamente, Aaron e Cal se levantaram para segui-la. Estavam na metade do corredor, já fora do refeitório, quando Cal ouviu alguém chamar seu nome. Era Drill, que vinha correndo atrás deles. Cal! Disse ele. Posso falar com você um segundo? Cal e Aaron se entreolharam. Vá em frente, disse Aaron. Vou ver como está Tamara. Encontro você no quarto. Cal virou-se para Drill, afastando dos olhos os cabelos embaraçados e cheios de poeira das cavernas. Está tudo bem? Tem certeza de que foi uma boa ideia? Os olhos azuis de Drill estavam arregalados. O quê?
Cal estava confuso. Contar a todo mundo sobre isso. Sobre o devorado. Sobre a profecia. Você mesmo disse que era bobagem, protestou Cal. Que não significava nada. Eu só disse isso porque... Drill examinou o rosto de Cal, sua expressão passando de confusa para preocupada, então para aterrorizada. Você não sabe, disse ele, por fim. Como pode não saber? Não saber o quê? Perguntou Cal. Você está me assustando, Drill. Quem é você? Perguntou Drill, quase em um sussurro, e então recuou um passo. Eu estava errado sobre tudo, disse. Preciso ir. Deu meia volta e saiu correndo. Cal o observou se afastar, totalmente confuso. Resolveu perguntar a Tamara e Aaron sobre isso, mas, quando chegou ao quarto, a exaustão havia visivelmente vencido a ambos. A porta de Tamara estava fechada, e Aaron adormecera em um dos sofás.